Bem, estamos começando essa segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021, aqui no canal Viver Brasil, tendo a alegria de receber o nosso prezado governador de Minas Gerais, Romeu Zema, junto com o PCO. Ele está aqui nos fazendo uma breve visita e fazendo uma lembrança aqui desses últimos anos. O nosso governador Zema, ainda como candidato ao governo do estado, teve a gentileza de nos fazer uma visita. Se não me engano, foi uma das primeiras visitas que ele fez como candidato ao governo do estado. Esteve lá na sede da revista Viver Brasil e agora aqui conhecendo um pouco sobre o canal Viver Brasil. A gente teve a oportunidade de mostrar um pouco para ele sobre como será a programação inicial, o foco em Minas Gerais, o objetivo de realçar as características, as qualidades, o que Minas Gerais tem de diferencial e que transforma o estado em síntese do Brasil. Então, governador, é uma alegria estar recebendo o senhor aqui nessas primeiras programações do canal Viver Brasil para te apresentar e, obviamente, para escutar um pouco sobre qual é a sua visão do momento que a gente está vivendo, o que a gente pode esperar para frente em 2022. Enfim, é uma alegria estar recebendo o senhor aqui nessas primeiras programações do canal Viver Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Paulo César. Para mim é um grande prazer estar aqui, tomando conhecimento dessa nova etapa da empresa aqui de vocês. Caminhando para o digital, o canal Viver Brasil, com toda certeza, por ter essa raiz mineira, por ser conduzido por pessoas que conhecem profundamente a nossa cultura, o nosso estado, terá um grande diferencial. Eu espero que vocês contribuam para levar informações úteis para o mineiro, que vocês contribuam para fortalecer essa nossa mineiridade, que é o que nos diferencia, aquilo que nos torna únicos, e estaremos juntos. Tenho ainda pela frente mais 15 meses de governo, pelo menos por esse período nós estaremos tendo aí uma boa convivência. E quem sabe algo mais à frente, dependendo das eleições do ano que vem. Mas é tudo prematuro para se falar agora. Mas parabéns pela iniciativa, Gustavo e Paulo César. Obrigado, Bernardo. Obrigado. O senhor falou aí sobre esses 15 meses. Certamente vão ser muito mais meses que a gente tem pela frente. Querendo ou não, governador, por mais que o senhor saia aí de um ambiente 100% privado, da área produtiva, do empreendimento comercial ativo, foi de onde o senhor se destacou a partir do Grupo Zema, por mais que o senhor tenha essa característica reservada e prudente, não há como negar que a sua missão como governador de Minas tem sido muito reconhecida pelos mineiros, pelas pessoas que podem julgar, pelas pessoas que podem entender o que está sendo feito e pelas próprias pesquisas, pelo próprio ambiente do estado, mostra que as atitudes e os caminhos que o senhor tomou foram caminhos que Minas Gerais reconhece como os caminhos certos para o nosso estado. Então, certamente vai ser essa parte aí que vai direcionar os próximos tempos em Minas. Então, certamente o senhor vai estar aí ajudando Minas Gerais muito mais tempo do que os próximos 15 meses. Nós estamos passando por um momento único no Brasil. Querendo ou não, a gente passa por um momento de reflexão em todo o país. São questionamentos que estão sendo feitos em relação aos poderes, em relação às condutas desses poderes de maneira geral. E aí a gente cita as próprias manifestações que tiveram nos dias 7 e 12 de setembro, uma com mais vigor e outra com mais dispersão, mas, querendo ou não, é um momento único que a gente está vivendo. Eu sei que o senhor tem essa prudência correta de não avançar sobre temas que não são 100% vinculados ao governo do estado,
ou a sua pessoa especificamente, mas como um governador do Estado, certamente o senhor tem que falar sobre esses momentos que a gente está vivendo. E aí eu te peço para comentar um pouco sobre como é que você enxerga esse questionamento, essa tensão entre os poderes, como é que você enxerga que isso pode ter uma solução. A gente estava falando há pouco, querendo ou não, o próprio presidente Bolsonaro, ao ficar mais tranquilo nesses últimos dias, o próprio ambiente político também se acalmou. Como é que você enxerga essas movimentações que a gente está tendo em relação ao país, a conduta do próprio presidente e o que você espera para o nosso Estado e para o nosso país dentro dessas circunstâncias que a gente está vivendo? Perfeito, Gustavo. Bom, primeiro eu queria salientar que, vindo do setor privado, Gustavo, como você mencionou, uma coisa eu aprendi, pode ser no setor público, no setor privado, todo mundo gosta de ser respeitado, todo mundo gosta de ética, todo mundo gosta de ações bem planejadas. Isso não é exclusividade do setor privado. Infelizmente, no Brasil, e aqui em Minas não é diferente, o setor público se desvirtuou, perdeu um tanto quanto o seu caminho e passou a existir mais para produzir privilégios para alguns, para algumas categorias, para algumas atividades empresariais também, e não para devolver um serviço de qualidade ao pagador de impostos. O que nós temos tentado é mostrar que o Estado, quando eu falo Estado, é o ente público, ele existe para servir e não para poder criar esse tipo de privilégio. No Brasil, a situação é igual e muitas vezes, em vez de nós encararmos aqui os problemas de frente, nós ficamos criando problemas secundários ou até problemas inexistentes. Não é hora hoje do Congresso estar discutindo coligação partidária, isso já foi discutido lá atrás, nós temos de caminhar. Não é hora hoje do Congresso ficar discutindo fundo eleitoral. O que o Congresso precisava discutir é aquilo que vai impactar positivamente a vida do brasileiro, que é o quê? É uma reforma administrativa que vai tornar o ente público mais ágil, é uma reforma tributária real e não um remendo que está sendo feito nesse momento, coisas sérias. Nós estamos vivendo hoje uma crise hídrica que está se transformando numa crise energética, porque no Brasil ninguém se preocupa com longo prazo, só se preocupa com a próxima eleição. E se nós não tivermos essa vontade de rever esse modo como o Brasil opera, é muito difícil nós fazermos as coisas. O presidente muitas vezes, infelizmente, tem entrado nesse jogo de ser mais um animador de torcida do que um técnico que melhora a performance do time no campo. Então nós precisamos marcar gol. Se a torcida está fazendo muito barulho, ajudando, ótimo, mas não é preciso de torcida para marcar gol. Nós temos de focar nos problemas importantes. E problemas importantes no Brasil, em Minas, parece que fica engavetado. E fica-se aí discutindo temas secundários que não criam emprego, que não resolvem o problema da população. Você citou aí reforma tributária e reforma administrativa. Entendo eu que são duas partes que vão, sem essas aí a gente não vai conseguir romper para valer o desenvolvimento econômico. Com o perfil e o formato da tributação que a gente tem hoje no país, e você conhece isso como poucos, cada estado que a gente está no país, você tem que ter um tipo de tributação diferente. Então, a empresa nacional que atua no país inteiro, a cada estado que ela está, ela tem que ter um escritório cuidando daquele perfil tributário. Isso deve acontecer na empresa de vocês e acontece em qualquer empresa nacional, por conta dessa maluquice que é o sistema tributário brasileiro. Então, certamente, meu caro governador, essas reformas que a gente precisa passar para o refinamento do Brasil, tanto a reforma tributária quanto a reforma administrativa e a política também, são partes que a gente entende para poder melhorar o nosso rumo como nação, como Estado e por aí vai. PCO. Senador, a pauta ambiental vem ganhando a cada dia mais destaque, principalmente agora que vivemos
a maior seca dos últimos 90 anos. Em novembro, teremos em Glasgow, no Reino Unido, a COP26, Conferência do Clima da ONU. O maior objetivo deste encontro será a regulamentação do mercado de carbono. Como o governo de Minas e vocês estão se preparando para mostrar Minas ao mundo em Glasgow? PCO, primeiro nós estaremos presentes lá em Glasgow, eu mesmo irei pessoalmente. Há cerca de 3, 4 meses atrás, eu recebi aqui o embaixador do Reino Unido, e Minas Gerais foi o primeiro estado, não só do Brasil, como do Hemisfério Sul, a assinar o compromisso de emissão zero, de zerar a emissão de gás carbônico até o ano 2050. Nós temos evoluído muito na gestão ambiental no estado de Minas, mas dependemos muito ainda de mudanças na legislação federal. Hoje nós temos uma série de entraves e nós sabemos que é perfeitamente possível nós conciliarmos preservação ambiental com desenvolvimento. Um fato recente que prova que muitas vezes a visão que tem prevalecido no Brasil precisa ser revista é a geração de energia elétrica em Santo Antônio e Belo Monte. Esses dois reservatórios têm gerado uma fração do que poderiam, tipo 5%. Tem lá uma turbina de 14 funcionando, porque na época da construção, ecologistas se opuseram a que fosse feito um lago. Hoje, essas usinas operam somente a fio d'água. E a consequência é qual? Todas as usinas termoelétricas do Brasil hoje, que consomem óleo diesel, que queimam, que poluem, estão operando para poder suprir esse déficit de energia. Então fica claro que tem hora que é preciso cair na realidade. Me parece que aqui no Brasil, algumas categorias não ainda entenderam como funciona o mundo real. O mundo ideal só existe nos filmes, nos livros, e não adianta. Hoje nós estamos tendo energia cara, poluente, porque no passado alguém falou que fazer lago era ruim. E com um detalhe, faltando água ainda, podia ter água lá para poder estar ajudando nessa época de seca. Então é preciso rever esse pensamento que prevaleceu aqui, que é um pensamento ideológico. Quando me perguntam se eu sou de direita ou de esquerda, eu falo, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou do que funciona. Nós temos de ter essa visão, fazer o que dá certo. E aqui no Brasil fica se perdendo tempo demais entre esquerda e direita. Que não existe mais, né? Segundo um amigo meu, talvez você tenha conhecido, Indemburgo Pereira Diniz. Sim, senhor. Há muitos anos atrás ele me dizia, Paulo César, depois da tecnologia, acabou a ideologia. Não existe mais isso. Exato. Tente fazer o que dá certo, o que a ciência comprova que funciona. Não tem mais esquerda e direita, não. Aqui tem. Aqui fica se discutindo, perdendo tempo. Cada não é? um fala pelo seu interesse, né? Cada um pelo seu interesse. Isso. Né? Governador, mudando um pouco, entrando na área política, a sua reeleição já está certa, não é isso? Vai ser candidato à reeleição. A minha candidatura à reeleição. A eleição vai depender dos 21 milhões de mineiros. Mas nós vamos votar, não é isso? Sim. A minha pergunta é o seguinte, você é do Partido Novo. Hoje, você como governador é maior do que o Novo, correto? O Novo diz que não se compõe. O governo, você vai ter um candidato do próprio Novo ou vai compor com alguém? Como vice-governador, é isso? Como vice-governador. Bom, PCO, o Novo está revendo alguns posicionamentos, não só eu, como todos os parlamentares do Novo, temos cobrado algumas mudanças no partido, e o partido está muito atento a essa questão. Eu, pessoalmente, gostaria muito de continuar no Novo, mas num Novo que viesse a ficar mais pragmático, que viesse a estar mais atento para as questões políticas. Muitas vezes o posicionamento do partido tem sido prejudicial.
Haja visto a eleição para prefeitos o ano passado. Nós só disputamos prefeituras em 5 municípios num estado que tem 853. Não precisava ser em 500, mas precisava ser pelo menos em 30, 40. Então temos solicitado e tenho convicção, tenho um otimismo de que o partido irá rever muito do seu posicionamento, que muitas vezes prejudica o meu trabalho e o trabalho dos nossos deputados e também vereadores. Governador, nós não vamos aprofundar muito hoje com você. Queremos agradecer a visita aqui nesse dia 20 de setembro no canal Viver Brasil. Mas, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem de qual situação que a gente se encontra hoje em relação a Minas Gerais. Nós temos aí mais de 1 ano e meio, praticamente, de pandemia. Março de 2020 começamos com todas essas restrições, com todos esses problemas vinculados à pandemia. Querendo ou não, Minas Gerais é uma força econômica muito importante para o país, seja no agronegócio, seja na prestação de serviço, em tantos campos que Minas é referência. Como é que a gente encerra esse 2021 em relação aos setores pilares do desenvolvimento econômico do Estado e como é que a gente pode, de fato, perceber, esperar o 2022, depois de um 2020 tão específico, tão complexo, um 2021 que parecia que ia entrar melhor e já começou com onda roxa e outras questões. Como é que a gente encerra o 2021 para Minas Gerais e a expectativa como governador e como Minas Gerais para esse próximo ano? Bom, Gustavo, eu imagino e suponho e acredito que nós estamos vivendo uma conjugação de fatores positivos nesse momento. Como você disse, a pandemia, dia a dia, nos últimos 90, 100 dias, tem tido um número quase que consistente e diário de queda em casos, em internações e também em óbitos. Isso não quer dizer que nós derrotamos o vírus. Isso quer dizer que ele está sob controle. Não sabemos se uma variante sobre a qual a vacina não tem efeito pode surgir amanhã. Até o momento, em nenhum lugar do mundo isso aconteceu. Espero que não aconteça aqui no Brasil. E a cada dia que passa, é menos provável que isso aconteça, porque são menos pessoas infectadas aonde o vírus pode sofrer uma mutação. E essa queda na pandemia, como eu vi ontem visitando Tiradentes, tem provocado já um aumento muito expressivo na atividade de turismo, a nossa gastronomia, os restaurantes lotados, e tudo isso coincide também com um momento em que nós, depois de 32 meses de governo, arrumando a casa, equilibrando as contas, colocando o trem nos trilhos, estamos colhendo alguns frutos, como o Acordo da Saúde, que vai significar mais recursos para todos os 853 municípios de Minas, o pagamento em dia para o funcionalismo público depois de quase 6 anos. Então, obras devido ao acordo da tragédia de Brumadinho, o anel viário aqui em Belo Horizonte e várias estradas sendo recuperadas em todo o estado, 3.000 escolas sendo reformadas no momento em que os alunos estão voltando. Então, eu estou muito otimista que agora realmente a tempestade tenha ficado para trás, que nós vamos ver o sol brilhar. Mas temos desafios grandes, como eu citei agora há pouco, a crise hídrica, a crise de energia elétrica. Se nós não tivermos um bom volume de chuvas, com certeza o Brasil e não só Minas Gerais deverão enfrentar aí alguns problemas no decorrer de 2022. Mas eu estou otimista e acredito que teremos aí um bom futuro pela frente. Mas isso não quer dizer que é para relaxar, não. Temos de continuar tomando cuidado com a pandemia e continuando também com a disciplina financeira no estado de Minas. Governador,
uma das vitórias aí mais notórias é essa questão dos salários em dia. Isso aí certamente machucava muito o Estado, machucava muito quem trabalha pelo Estado. Isso é uma conquista, não é do seu governo, é do Estado inteiro. O Estado inteiro tem que agradecer por esses arranjos e esses acertos que foram feitos. Então, receba os nossos parabéns também. Agradecemos muito a sua presença aqui nesse dia 20 de setembro. Obviamente, queremos a sua presença aqui em vários outros momentos. Espero que a sua próxima, os próximos passos aí, andando por Minas, as pessoas consigam reconhecer o trabalho que está sendo feito. E, enfim, mais uma vez, obrigado pela presença aqui conosco e parabéns. Eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui. E devido você não estar mais em Nova Lima, estar aqui mais na região central, facilita. Vai estar no nosso caminho aqui. Então, passarei sempre aqui para tomar um café. Claro, com certeza. Vai ser um prazer. Obrigado, governador. E a gente, então, segue com a nossa programação do Canal Viver Brasil nessa segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021, tendo tido a alegria de receber o nosso governador, Romeu Zema, nas primeiras programações do Canal Viver Brasil.